Olá, queridos! Bem-vindo ao Entenda a Bíblia. Nós vamos falar hoje sobre o livro de Juízes, a grande montanha russa, os altos e baixos do povo de Deus, descritos no livro de Juízes. É sobre isso, é sobre esse livro que nós vamos falar no vídeo de hoje. O livro de Juízes conta uma história de aproximadamente 200 anos. Desde a entrada na Terra Prometida lá com Josué, e a gente falou sobre isso no último livro, até o período que o povo pede um rei para Samuel e Samuel unge Saul como o rei de Israel. Esse período conhecido de 200 anos na história do povo de Israel é um período que o povo era liderado por juízes. Essa palavra juízes não é no mesmo entendimento que nós temos de juiz hoje. Eu sei que no Brasil o juiz manda muito, mas não é esse entendimento. A palavra juiz, a tradução correta para ele é autoridade. Eram líderes ou autoridades escolhidas por Deus para liderar o povo de Israel naquele tempo, naquele período em que aquele povo estava vivendo sem um rei. Na verdade, o objetivo e a ideia de Deus é que ele fosse o rei, ele fosse o líder maior, ele fosse o cabeça do seu povo. Assim como Jesus é o cabeça da igreja, a ideia era que sempre Deus fosse o cabeça do seu povo, sempre houvesse esse cabeça, essa liderança, esse príncipe que é o Deus Todo-Poderoso, que Deus reinasse sobre o seu povo. Mas lá na frente a gente vai observar que o povo pede um rei para ser semelhante às outras nações. Mas esse período acontece e a Bíblia vai falar durante todo o livro de Juízes a mesma história, porque não havia um rei que governasse Israel naquela época. O povo, ou cada um, fazia o que queria, o que bem entendia, o que desse na telha, porque não tinha nenhuma autoridade, não tinha nenhuma liderança. Tinha sim, a liderança era a própria palavra de Deus, a liderança era todos os ensinamentos que Deus deixou a Moisés, e a gente viu isso nos 5 primeiros livros da Bíblia, e Moisés deixou com Josué, e Josué deveria ter deixado para com o povo, e se o povo obedecesse aquelas regras, aquelas leis, aquilo que tinha sido determinado por Deus para Moisés, com certeza eles seriam abençoados. Mas porque eles não tinham um rei, porque eles não tinham uma liderança determinada, muitas vezes eles desfaleceram na fé, esfriaram na fé e permitiram a entrada de inimigos. É como se Deus tivesse tirado deles um escudo de proteção e permitindo que os inimigos viessem e fizessem com que o povo olhasse para aquela opressão, lembrassem-se de Deus e se arrependessem dos seus maus caminhos, e Deus vinha e intervia na história do livro de Juízes. É por isso que eu falei no início, era algo como uma montanha russa, cheia de altos e baixos, cheia de subidas com Deus, e de repente chegava no topo e se esquecia de Deus e vinha aquele declínio, e aí o povo ia lá na lama, e aí passava por sofrimento, por destruição, por opressão de outros povos, e aí eles se lembravam de Deus, e aí Deus levantava eles de volta, e por muito tempo aconteceu isso nesses 200 anos de história no livro de Juízes. Quando nós lemos o livro de Juízes, uma atenção que nós devemos ter, aquela história não é corrente, ou seja, não aconteceu primeiro uma coisa, depois outra coisa, depois uma história de outra. Na verdade é porque é um compilar de várias histórias. Pensem comigo, era um povo que tinha sido distribuído em suas tribos. As 12 tribos de Israel tinham sido distribuídas em vários lugares. Por isso nós vamos ver ali quando os filisteus atacam, quando os midianitas atacam, quando os amalequitas atacam, já é mais para o norte, assim, os midianistas atacam também um pouquinho entre o centro e o norte, mas principalmente os filisteus e os moabitas é no sul, e lá o rei de Azor, quando ataca lá na região, quando tinha o templo lá de Débora, nós vamos perceber que é lá no norte mesmo. Então existia vários lugares, o povo sendo oprimido em vários lugares, e às vezes algumas daquelas histórias aconteceram próximas ou no mesmo tempo. Então quando ele fala que ficou por algum tempo sendo oprimido por outro povo, era uma região que ficou sendo oprimida por um povo por um certo tempo. E talvez naquele mesmo lugar, naquele mesmo tempo, naquele mesmo período de anos, outra região também estava passando por opressão por outro povo. Então acontecia isso em vários lugares ao mesmo tempo. Então Samuel compila essa história, ou a tradição acredita que foi Samuel que escreveu o livro de Juízes, ele compila essas histórias e começa a contar para mostrar como foi esse período, de muitas vezes de declínio e também de ascensão do povo, esse relacionamento com Deus que tinha caído e permitido uma opressão, e depois do povo se levantando, buscando a Deus, e Deus trazendo salvação para esse povo o tempo todo. E esse livro serve muito de aprendizado para nós cristãos. Nós temos um rei, e esse rei se chama Jesus. Nós temos um cabeça, e esse cabeça se chama Jesus. A ele nós devemos ouvir. Nós temos um povo, fazemos parte de um povo. Não se afastar de Deus, não se afastar do povo é muito importante para nós cristãos. Nós devemos andar junto com pessoas que andam com Jesus. Nós devemos andar junto
com Jesus o tempo todo. Nós nos afastarmos de Jesus, nos afastarmos de um povo, é como se uma brasa se afastasse do braseiro. Uma hora vai apagar, uma hora vai dar problema, uma hora vai causar sofrimentos, uma hora vai causar grandes dificuldades na nossa vida. Essas dificuldades muitas vezes são um presente de Deus sobre nós. É muito difícil falar dessa forma, mas às vezes é um presente, assim como as dificuldades ou aqueles povos oprimindo Israel naquele tempo, naqueles 200 anos, também foi um presente de Deus para que eles se lembrassem de Deus. Querido, se você está passando por essa dificuldade, se você se afastou muito de Jesus, se você está andando muito longe do povo de Deus, talvez Deus esteja permitindo que algumas coisas aconteçam na sua vida para que você se lembre, para que você volte, porque você foi chamado para andar debaixo do cabeça. Você foi chamado para andar debaixo das mãos de Deus por meio de Jesus Cristo. Você foi chamado para andar no povo de Deus e unido com o povo de Deus. Deus quer te abençoar e Deus quer te proteger. Deus sabe das suas necessidades e junto do povo de Deus, Deus satisfaz, Deus abençoa, Deus cuida, Deus guarda, Deus protege, Deus traz segurança para você e promove crescimento na sua vida. Tudo que Deus tem planejado para o povo lá de Israel é a mesma ideia. Isso tipifica a nossa vivência de igreja. Nós temos que aprender com essas histórias e trazer essa aplicação para as nossas vidas. Cuidado, você tem um rei. Você não tem que fazer, não deve fazer o que te der na telha. Porque fazer o que te der na telha vai dar errado, vai dar BO, você vai cair, vai trazer problema para você mesmo. Siga os ensinamentos de Jesus. Jesus mesmo disse, se você me ama, você obedece aos meus mandamentos. Obedeça a Jesus e as coisas vão ser bênção na sua vida. Que Deus te abençoe, um grande abraço, espero que ter te ajudado a decifrar um pouquinho do enredo do livro de Juízes e que você possa aproveitar ao ler o livro de Juízes, você possa crescer no relacionamento com Jesus e você deve aprender que você tem o Rei, que você tem Jesus e que você é totalmente dependente dele na sua fé. Um grande abraço, que Deus te abençoe vocês. Até o próximo vídeo.